Olá a todos, sejam bem-vindos ao 15º episódio do Ações e Companhia. Comigo, como sempre, estão os grandes Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia. Olá pessoal, Olá, Alô, tudo alô. bem? essa semaninha, como é que foi? Foi ótima, mas talvez não tão boa como a tua, que andaste a passear. A minha foi boa, é verdade, a minha foi boa. Grandes vidas, pá, E grandes vidas. fui visitar os teus tais besorgos, como é que se chamam os tipos laranjinhas? Tais Basorga. Tais Pá, besorgos. é uma língua tão estranha, meu. Sabes que se Eu tu não tentares ler, para quem não sabe o que estamos a falar, é o pessoal da Takeaway, os estafetas da Takeaway na Holanda. A Takeaway chama-se, repete lá, Diogo. Tais Basorga. Tais, É takeaway em holandês ou food tais delivery. besorgo. Mas eu tentei ler aquilo e não diz besorgo, o besorgo escreve-se de outra maneira. É assim que ele diz. Agora, aquilo é muito, aquela língua é mesmo muito esquisita. Apesar daquilo parecer um alemão mais englosado, epá, depois é uma confusão. Vi Não muitos vale a desses pena teus tentar amigos, aprender. não falei com São, nenhum. então não estiveram lá sentados com um, pá. Pedimos para tirar uma fotografia, eu e o Afonso, para te mandar, mas não falámos com ele. Ele ficou todo contente, não percebeu muito bem porque é que queríamos tirar uma fotografia com ele e foi-se embora. Ontem até vos mandei o vídeo de publicidade grátis na Roménia, pá, que era uma jornalista fazer uma reportagem, estava um gajo da Takeaway atrás, pá, e manda uma queda, e isto em direto para a televisão. Levanta-se como se nada fosse, passa pela mulherzinha e diz adeus. Ou Já seja, faz um fixe, não é? é, E a vossa semana, que tal? mais do Impecável. mesmo, pá, minha. Nada assim de, além do tema ali do Gonçalo que está atrás dele. Exatamente. Foi, Foi. essa Eu gostei foto muito. é antiga. Eles este Esta ano é estavam mais antiga. afastados. Sim, sim. Mais novos. Cumpriu o distanciamento social, sim. E este ano até tinham mais duas pessoas, não é? No palco, o Agid e o Greg. É. Boa. Eles já tinham E sim, prometido, porque já os tinham chamado várias vezes, chamado a perguntar porque é que eles não estavam lá também, visto a idade avançada dos senhores, dos dois senhores, e na acho que verdade, eles já estavam no o ano passado. passado, o Charlie não pôde ir, porque o Charlie vive na outra costa, né? Ele vive em Los Angeles. E foi o Greg Abel. Portanto, tiveram lá os dois, o Greg Abel e o Warren Buffett. Este ano é que estão os quatro. Na verdade, eles este ano foi em Los Angeles, não Sim, sei se sim, é verdade. eles viajaram para lá. Diogo, não sei Para o porque Charlie estou a ouvir poder ir. pior. Hoje estás sem fones, é verdade. Sem fones, mas não tenho VPN. Pois, mas o problema é quando nós estamos a falar e tu falas também, corta o teu som. É só por isso, portanto, temos que ter a atenção de parar para falar para tu falares. E sim, Pronto, este será o meu tema da semana. E ok. qual é o vosso? O teu Diogo? Eu, o meu tema vai ser sobre um, um post blog de um senhor que se chama Colin Rush, que é um senhor que ele gera uma espécie de fundo indexado daqueles de que é uma espécie de ETF, mas é personalizado. Ele agora tem estado muito na moda, mas antes disso é um grande financeiro e escreveu dois papers, e acho que são dos papers mais lidos sobre a natureza do dinheiro, o é o dinheiro, o que é que significa realmente, o sistema económico, etc. E quando este senhor pôs este novo post no Twitter, epá, eu achei que valeu a pena ver. E E os é papers não sobre. são este post. Este post fala sobre isso, mas depois existem os papers. É isso que me dizes? Exatamente, exatamente. Ok. Este paper é sobre a escassez do dinheiro e a questão do dinheiro, e isto está muito na, na voga agora, por causa da quantidade de dinheiro que os bancos centrais estão a imprimir, e sobre o facto de a elasticidade, o poder-se imprimir à vontade, ser uma vantagem e não uma desvantagem. Uhum. E é sobre Eu, isso que eu venho aqui falar. eu nessa área estou mais desconfortável. A economia é algo que eu por simplesmente ainda não perdi muito tempo a pensar e gosto sempre de ler, gostei muito de ler esse artigo e espero ter alguma coisa interessante para contribuir. Hum, eu, na verdade, não preparei um tema, porque, como sabem, estive fora, estive em Andorra, na Holanda. Posso falar, lembrem-me que posso falar da SML, porque foi tudo o que eu ouvi falar lá. Quem é que quer começar? Como é que fazemos isto?
Começo Pode eu já já, começar com. pronto, começo Sim, eu e começa depois pela quem ASML. quiser, Yeah. se virem que é uma boa entrada, uma boa introdução para os vossos temas, digam. E a ASML, basicamente, a Eindhoven gira à volta da ASML, que é uma empresa que tem uma tecnologia e faz umas máquinas. Toda a gente fala das machines, que são umas máquinas também de uma casa e que fazem, tem uma tecnologia super avançada, que fazem, e eu agora aqui não vou saber explicar, não é? Mas fazem, vendem-se às empresas que fazem chips, semicondutores, chips, etc, etc. Eles têm uma tecnologia super avançada, conseguem fazer os semicondutores mais pequeninos do mundo, que mais ninguém consegue fazer. E eu tenho um amigo meu em Eindhoven, com quem fui ter, e ele conhece várias pessoas que trabalham na SML, ou que trabalham em empresas que trabalham para a SML, fornecedores da SML, e está-me sempre a dizer: tens que olhar para a SML, tens que dar uma vista de olhos, etc, etc. E eu olho para o perto de 60 e perco sempre a vontade de olhar para aquilo e percebo, ok, tudo bem, pode ser uma empresa única, que faz qualquer coisa de especial que eu não sei avaliar, mas o PER de 60 tira-me assim um bocadinho de. Até porque ela não tem um crescimento assim tão grande, tem uma posição monopolística tremenda. Pronto, e chego lá e conheci muita gente ah, relacionada com a SML. Pelos vistos, seis, assim a olho, disseram que 6 dos 10 portugueses, de cada 10 portugueses que moram em Eindhoven trabalham para a SML ou para alguma empresa que trabalha para a SML. E vê-se em toda a cidade pequenas empresas de tecnologia, e depois eu ia com pessoas de lá a dizer-me, pá, olha, esta faz não sei o quê para a SML, esta faz não sei o quê. Portanto, tudo ali gira à volta da SML e também anda por lá a Philips, mas a SML claramente é ali a líder daquilo tudo e é a razão, é o maior empregador da cidade. Pá, e depois eu estive à conversa com várias pessoas e a tentar entender, e obviamente não vou conseguir explicar a tecnologia em detalhe, mas cada fornecedor, e tentaram explicar, mas eu não entendi tudo, mas por exemplo, aquilo uma das máquinas, manda um laser, é tudo gravação a laser, assim em nanossegundos, grava-te uma placa inteira de circuitos. Existe uma placa, porque passa, pelos vistos, a wafer, passa várias vezes por várias posições, e sempre que se sobrepõe uma camada, ela primeiro passa a primeira camada em várias posições, portanto está em cima de uma mesa, ok? E depois, quando volta à mesma posição para passar à segunda camada, como estamos a falar de nanómetros, uma coisa que é mínima, 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 que nem nos entra pela cabeça, tem que estar, a mesa tem que parar na posição certa, tem umas tolerâncias tipo absurdas. Portanto, os tipos que fazem a mesinha que anda a mudar de sítio, só isso, por si só, tiveram anos e anos e anos a desenvolver essa mesa para a SML. E quando dizemos esta mesa, dizemos uma catrafada de outras coisas, desde a fonte de energia da máquina, à mesa que muda, a tudo. Há ali uma quantidade. Cada pessoa está a trabalhar, pelo menos dos que eu conheci, no seu departamento, como se fosse uma empresa, dentro da empresa, como se fosse uma empresa separada dos outros departamentos, e até se queixam que há pouca comunicação. E o mode de que me falavam à distância, e depois eu entendi nestas conversas, é não só a tecnologia que a SML desenvolveu ao longo de, sei lá, 20 anos, mas a tecnologia específica que cada um dos seus fornecedores foi desenvolvendo única e exclusivamente para a SML. Portanto, há dezenas, se não centenas, até os parafusos são todos feitos especificamente e com as ferramentas para apertar os parafusos são feitas para os parafusos específicos, assim, uma quantidade de coisas. Portanto, o Mode não é só de uma empresa, é de uma indústria toda. Faz lembrar a indústria dos carros na Alemanha, que o sul da Alemanha, acho que é o sul da Alemanha, que todo gira à volta da indústria dos carros. A SML funciona um bocadinho mais ou menos da mesma maneira, e toda a indústria à volta, todos os fornecedores têm tecnologia específica, e o espelho que é da Zeiss, ou a lente que é da Zeiss, também foi desenvolvida especificamente. E eu perguntei, opá, e porquê que os chineses não metem muito dinheiro nisso e não copiam e tal? Primeiro, a máquina, a melhor máquina, o modelo topo de gama deles, foi proibido pelos vistos. Se a história não é assim, mas quem me estiver a ouvir que trabalha na SML, corrija nos comentários, foi proibida pelo Trump de ser vendida à China, vende a Taiwan, mas não vende à China, parece-me. E por mais dinheiro que eles tentem, são dezenas e dezenas, se não centenas de empresas, durante anos e anos e anos, a desenvolver tecnologia específica para fazer aquela máquina. Portanto, A, daí que eles me digam que é impossível alguém copiar. a China está há pelo menos 10 anos a tentar
criar processadores de topo de gama, porque chips e microprocessadores, porque está completamente dependente, não é completamente, mas grande parte dependente do estrangeiro. E apesar de já estarem mais perto do que estavam há 10 anos atrás, estão há 10 anos com dinheiro ilimitado, não é quase, não é bem assim, mas a tentar com tudo e mais alguma coisa para não terem essa dependência. E não conseguem. Pelos vistos, consegue fazer chips, ou seja, fazer a não conseguem, especificidade. não. Não consegue fazer nenhum, fazem em Taiwan, não é? A história é a máquina para fazer os chips. Taiwan é o centro mundial da produção de semicondutores, né? Mas Taiwan não é China. E ainda, pelo menos. Não sei, não sei se vai ser ou não sei. Mas eles querem fazer, estão a tentar produzir mesmo na China. Há uma empresa muito conhecida que é o UMCS, o que é? Não é Que T? compete, que compete com a T é de Taiwan. Uhum. Taiwan Semiconductor, não sei o quê. Mas eles tentam por tudo e mais alguma coisa e não conseguem competir. E a O que eu entendi TSMC, é que há concorrentes que fazem até X nanómetros, mas a ASML está a fazer muitos menos nanómetros. eles conseguem fazer chips na China, mas são de uma categoria muito pior do que quer a TSMC, quer a Samsung na Coreia do Sul, quer os japoneses, a Toshiba, por exemplo. E portanto, essa é a eterna batalha, que não são monopólios, mas são tripólios ou duopólios que existem, e a China está a tentar perder essa independência, dependência, e não consegue. Mas que tem-se estado a aproximar, ano após ano. Mas aqui é ligeiramente diferente, porque a ASML não faz, o que faz é as máquinas para essas empresas Sim, depois sim, sim. fazerem os chips. Parte, se calhar, de não estar a conseguir é porque também não tem acesso a todas as máquinas que os outros têm, né? Uhum. Portanto, também há aí uma... A empresa não pode vender para a China, é? Não pode mesmo vender nenhuma máquina no Não momento? pode vender a tecnologia, o modelo mais recente, mais avançado, que é o tal que ninguém consegue copiar. As outras, eventualmente, já se conseguem copiar. E esta empresa, tinha dito num episódio anterior, que foi um spin-off da Philips. Uhum. E é curioso, e conseguiste perceber um pouco do porquê deles conseguirem se ter mantido, ou pelo menos criado esta diferencial tão grande em Ainda não. relação aos... Ainda não. Há um livro, porque depois me falaram dos 40 ladrões da SML. Pelos vistos, quando houve o spin-off, eu sei muito pouco sobre isto. Quando houve o spin-off, houve 40 empregados ou parte do management que ficou com uma percentagem de grande da SML e chamam-nos 40 ladrões. Não sei porquê. É o capítulo do livro. Eu não cheguei a comprar o livro porque pá, custa 56 euros. E eu, pá, não me interessa assim tanto pela história, pelo menos por enquanto para comprar o livro, mas gostava de ler esse capítulo. E portanto não sei como é que eles lá chegaram. Interessante é que toda a gente comenta, e eu não vou dizer nomes, obviamente, mas toda a gente, e mesmo pessoas que não trabalham na empresa, é conhecimento geral que a empresa não funciona assim tão bem. Toda a gente se queixa que não há, pá, dão ideias e as ideias não vão para a frente, não há conversa com os vizinhos do lado. Portanto, pelos vistos, têm as equipas de manutenção permanentemente no terreno, especialmente em Taiwan, porque é por onde vende a maior parte das máquinas, permanentemente no terreno a resolver problemas, porque não há até há bem pouco tempo, pelos vistos parece que começam a acertar, não havia uma máquina igual à outra. Portanto, era preciso estar sempre com alguém, com um engenheiro, com um técnico especializado em cima, a resolver problemas que deviam ter sido resolvidos em fábrica e pelos vistos é bora, vamos a isso. Mas é engraçado como é que ainda assim. Isso também se calhar parte do facto de ser uma indústria que não tem vazão nunca para as encomendas que tem, não é? Então acaba por, não é fazer em cima de joelho, mas as coisas têm que estar sempre a uma velocidade muito grande. O que me dizia um amigo Mas meu que não trabalha lá foi: se é um monopólio a funcionar mal internamente, imagina se eles começam a funcionar bem. acho que as fábricas, as que eles chamam foundries, são das coisas mais giras de se ver, porque são das obras de engenharia mais avançadas que a humanidade alguma vez fez. Aquilo são coisas mesmo de outro mundo. Até porque lá está, eles estão a trabalhar à escala nanómetra, não é? Nanométrica, aquilo quase é átomo a átomo. Aquelas salas têm que estar completamente a vácuo, não podem ter lá nenhumas impurezas, ar ou etc. Pá, pois aquela maquinaria toda é assim uma coisa de. E eles gastam bilhões ao ano a fazer aquelas fábricas.
Adorava ir ver. Eu fui à porta e, pelos vistos, às vezes há, como é que se diz? Há visitas guiadas. Não acredito que seja essas clean rooms, mas alguma coisa se veria. Mas agora, por causa do Covid, não. E é tudo que eu tenho para trazer esta semana. Ora, então, então da alta tecnologia vamos falar aqui dos velhotes, não é? Vamos a isso. E crasharam hoje com o Nasdaq, né? Pois foi, Nasdaq parece não, que sim. é Nasdaq? Eu nem sei onde é que está a Berkshire. Não é no Nasdaq. Não, S&P. nice, sim. Curioso, sim, estava a Berkshire A, da classe A, estava aqui a 99%. Segundo o Google Finance, mas depois fomos tentar comprar, ou pelo menos eu fui e não consegui aquele preço. Eu também. Mas... eu lembrei, claro que isto não é, este preço não é real, mas depois também me lembrei daquela anedota muito usada em economia, do professor e o aluno que encontram $100 no chão e o aluno pergunta ao professor, então, mas por que não apanham os $100? Não apanham os $100 porque no mercado perfeito aquilo não são $100. Muito bom. Pronto. E para confirmar se eram mesmo $100, ou pelo menos se era a Berkshire era 99% de desconto, foi tentar comprar, mas não era, claro que não era. Eu queria ver quem é que era a pessoa que ia vender isso. Ia ser a pessoa mais azarada do Podiam ser os século XX. algos, podiam ser os algoritmos. Alguém confundisse que tinha ações A e pensava que estava a vender as B. Porque as B valem 1500 vezes menos. Portanto, se calhar estavam por vender 100 vezes menos. Ai, que anda negócio. Mas eu só via também a notícia assim por alto. Eu não percebo como é que isso acontece, né? Como é que os sistemas deles hoje não estão preparados para valores superiores a 400 mil. É por isso que aconteceu? Não, eu acho que foi só no Google Finance que apareceu assim. Depois tu abrias a corretora e o preço aparecia normal. Foi como aconteceu. Ok, mas isso saiu a notícia no jornal e tudo. Eu não... Portanto, eu acho que tem a ver qualquer coisa a ver com os sistemas deles mesmo. Mas não houve nenhuma mudança de dígito. O sistema da bolsa? 400 mil. Sim, onde está... Pronto, o Stock Exchange, onde é que aquilo está registado. Uhum. Mas pronto, ok. Passando então aqui a falar um bocadinho da Assembleia Geral da Berkshire. Eu gostei muito. Há sempre episódios giros. O Buffett é um contador de histórias incrível. Uma que eu gostei especialmente foi quando ele disse que o pessoal preocupa-se muito com os planos de sucessão e afins, e o Charlie especialmente está a ficar velhote, mas também já está a ficar velhote para aí há 30 anos. E o Buffett diz, daqui a 3 anos, o Charlie vai ter 100 anos, e o Buffett disse, daqui a 3 anos, o Charlie vai começar a envelhecer a cerca de 1% ao ano. E há muito pouca gente que consiga envelhecer mais devagar que o Charlie. Sabes que eu já tenho alguma dificuldade em ouvir o Warren. O Charlie nem tanto, porque eu acho que ele ainda fala rapidamente, mas o Warren, já o ano passado eu senti, demora muito a falar. Mentalmente está 100%, mas não sei se está cansado, parece que está cansado. Olha, eu às vezes penso aqui, especialmente quando a noite anterior foi um bocadinho mais complicada, às vezes penso que eu sou lento a falar, então quando eu chegar à idade desse senhor, ninguém me vai poder ouvir, não vou dormir. Mas sim, concordo contigo, já se tipo emperra. E o Charlie não, o Charlie é muito mais fluido a falar. Também diz menos. É verdade. Sim, claramente o Warren é mais espontâneo a falar e o Charlie pensa um bocadinho antes de dizer, né? E diz assim umas punchlines. Curiosamente, parece que não pensou muito quando disse que numa das questões que foi acerca da cultura e afins, ele disse que o Greg Abel ia continuar com a cultura mais tarde. E basicamente deu a entender. E depois percebeu-se na altura porque ficou um silêncio constrangedor ali no palco. Deu a entender o quê? Para quem não sabe o que é que estamos a falar, deu a entender? Escolheram o sucessor do Buffett, não é? Já o Greg Abel.
caso aconteça Já alguma era, coisa ao Buffett. já era mais ou menos esperado que o Agito ficasse nos seguros e o Greg na parte de CEO e se calhar os outros dois com o dinheiro, não? Eu era a ideia que tinha, mas... Sim, não é grande É, surpresa. sim, mas o homem dos seguros podia ser o Não, responsável. E não... falava-se de uma liderança bicéfala, tipo bloco de esquerda. Eventualmente será, porque tipo, o Agito já está completamente nos tratado dos seguros sozinho, há muito tempo. Ele disse, o Warren disse que um dos fatores foi a idade, porque o Agi tem mais 10 anos, ou o que é que o Greg, e ele preza muito o facto do novo sucessor dele, o CEO, ser CEO durante muitas décadas. E o próprio Agi, mesmo a ver, a verdade é que ele está muito envelhecido. Ele tem 70 anos ou 69 e Okay. Eram vocês nota-se. que estavam a falar mal ou qualquer coisa? Eu ouvi alguém falar mal de alguma coisa do Agito. Parecia doente e tudo, Ah, e sim? estava muito envelhecido. E o Greg Tremia tem, muitas mãos. 50, o Greg tem 59, epá, e ainda poderá estar ali durante 20 e tal anos. É assim, se for um Warren, poderá estar ainda 30 ou 40 anos, não é? O base rate é alto. Exato. E ele disse que esse é um dos fatores que pesou Okay. na decisão. Agora, é estranho é nunca mais ter ouvido falar do Ted e do Todd. Esse gajo quer Houve uma pergunta, Boa, isso. sobre isso. Exato, que eles perguntaram porque é que o Ted e o Todd não estavam lá a responder às questões também. E o Buffett disse, o Ted e o Todd estão a gerir investimentos e eu não os venho trazer aqui para eles falarem das empresas que compraram ou que vão comprar ou das indústrias que estão a analisar, porque não quero dar a fazer o trabalho à concorrência. É uma vantagem competitiva, né? Eles não falarem, né? sobre o que estão a fazer. Mas é engraçado que, e se nós analisarmos isto bem, o Warren a sucessão do Warren vai ser distribuída em 4 pessoas diferentes. Né? Aquele homem fazia um trabalho daqueles 4 ao mesmo tempo. Portanto, vai ser giro. Há muito tempo que já não faz o trabalho daqueles 4 ao mesmo tempo. É verdade. Mas criou. Sim. O papel dele inicial era daquelas 4 funções. Sim. Outros tópicos que eu achei giro foi, por exemplo, sobre uma questão sobre o trimming da Apple, não é? Que o Buffett vendeu cerca de 5% que tinha na Apple e o Buffett disse que possivelmente foi um erro. E o Charlie disse logo a seguir, foi um erro. Mas em parte desculpou-se a dizer que com a Apple a recomprar ações próprias e a Berkshire também a recomprar as suas próprias ações, a posição económica atual dos acionistas da Berkshire não é muito diferente do que era há um ano atrás, apesar da Berkshire ter vendido estas ações. É engraçado, mas pronto, ele é como qualquer outra pessoa, mas ele diz muitas vezes que nunca trima, não é? Nenhuma posição. Sim. E depois na prática, pronto, acaba por... Mas isso, ele várias vezes, até pode ser uma dessas questões que ele diz foi um erro, várias vezes ele assume erros e faz coisas que parecem estranhas, não é? De uma pessoa como a dele, não estamos à espera. Como ele comprou a Oracle, essa foi uma história conhecidíssima, começou a comprar Oracle e depois vendeu passado uns meses e disse, eu não percebo o suficiente disto. E comprou uma data de milhares de ações e depois vendeu. E no outro dia vocês criticaram-me a dizer, porque quando eu trimei uma posição, vocês, mas olha que o Warren não trima. Eu lembro-me de vocês, vem dizer-me essa aos ouvidos. Afinal... Eu não critiquei, eu até disse-te uma expressão que tinha ouvido uma vez. Não, eu sei. Que é, quando uma pessoa trima 50%, não é? Portanto, sai sempre bem, porque se aquilo subir, diz assim, estás a ver, eu tinha razão. Se aquilo descer, uma pessoa fica contente, ainda bem que trimei, portanto, ficas sempre contente. Acho que cortar 50% não é bem trimar, é cortar o arbusto ao meio. São nuances, isso. O princípio está lá, pá. Tens uma parte, vendes uma parte. Pronto. Mais insights da Assembleia. Mais insights. Ainda sobre a recompra de ações, no mesmo dia da Assembleia Geral, a Berkshire anunciou o first quarter, os resultados do primeiro quarter do ano. E recompraram ações próprias a um ritmo de anualizado de 5%. Portanto, continuam a achar, pelo menos o preço é que estava antes, a achar que é um valor adequado. Outro tópico que eu gostei especialmente e que também comentei convosco no grupo e gostei especialmente porque tenho estado a olhar bastante a fundo para a linha direta dos seguros e eles têm uma empresa seguradora
muito parecida, mas para a realidade dos Estados Unidos, que é a Geico, também muito focada no seguro automóvel e muito focada no seguro direto, exatamente como a linha direta. E pelos vistos a Progressive é melhor, não é? É a conclusão. E o Progressive é cotado em bolsa e está a um PER normalizado de 10, portanto, está agora no meu pipeline de coisas para analisar, mas basicamente o Ajit e o Buffett referiram-se à Progressive, que é a competição da Geico nos Estados Unidos, como sendo vão sendo melhor, ou como tem sido melhor operacionalmente do que a própria Geico. E será, juntamente com a Geico, os dois melhores, ou os dois principais seguradores dos Estados Unidos a tempo. Eles disseram até que a Progressive é uma máquina, que a Geico está a fazer algum catching up, mas que a Progressive é muito melhor em termos de crescimento, porque conseguem fazer, usando telematics, que é uma coisa que a Geico está um bocadinho atrasada, conseguem fazer um melhor pricing para os riscos que aceitam tomar, portanto têm conseguido crescer muito mais rapidamente do que a Geico. Que é isso? Telematics é medições diretas do carro para a seguradora, ou seja, as seguradoras basicamente utilizam dados, não é? Para saber o quão provável é tu teres um acidente, não é? E para saberem dizer qual é que é o prémio que tu vais pagar, não é? E o que a Progressive começou a fazer muito cedo foi usar dados reais dos dados, porque os dados têm dos carros, porque os carros hoje em dia são autênticos computadores, não é? E têm sensores por todo lado, e estão a ir buscar esses dados sobre quantas vezes é que aceleras, quanto tempo é que demoras a mudar de faixa, pronto, todos os dados da condução em si, para serem mais precisos no risco das pessoas. Okay. E então o modelo de dados deles, neste momento, é melhor do que o da Geico e é capaz de ser o melhor diz lá. que o Sr. Elon Musk com a Tesla vai ter uma vantagem em relação aos outros todos, não é? Porque vai ter a informação toda. Que a resposta do Warren foi uma empresa de automóveis ter sucesso nos seguros é a mesma coisa. Eu dou-lhe tanta probabilidade como uma empresa de seguros vir a ser a maior produtora de carros do mundo. E vamos ver, mas acredito. Uma coisa é ter os dados e outra coisa é saber utilizá-los, não é? É muito difícil, não é? Ter uma empresa de seguros. As empresas de seguros são autênticas commodities e é muito complicado ser lucrativo. É uma indústria super competitiva. Mas vamos ver. Eu acho difícil uma empresa de carros. Quer dizer, porque a Progressive e a Geico têm 70 anos de dados, não é? E têm modelos que têm vindo a aprimorar ao longo de décadas, não é? E têm pessoas da área que também com competências espetaculares. Portanto, acho muito difícil uma empresa que não tenha esse background todo chegar do nada e superar. Espera aí, tipo uma empresa que não havia carros elétricos e fez carros elétricos, ou uma empresa quando não haviam foguetões que voltavam para trás e fez foguetões que voltavam para trás, ou uma empresa onde não havia túneis de vácuo para levar metros ou comboios assim, e de repente existem. Atenção, espera aí. Tu nesse prisma então podes dizer tudo pode acontecer, é um facto. Mas... Neste caso específico, a Tesla, à partida não vai vender os dados dos seus carros, portanto, teoricamente, e eu entendo tudo o que está por trás, que é difícil, não é? Fazer uma seguradora, teoricamente tem melhor informação do que qualquer outra seguradora para os carros da Tesla, não? Pois, mas as seguradoras vão ter a informação de todos os outros carros. Ok, pronto, sim, só estava a falar especificamente para os carros da Tesla. E depois é um setor onde o atrito é muito pequeno, ou seja, o churn rate é muito, muito baixo. As pessoas só tendem a mudar de seguros quando mudam de carro. Isto acontece para a maioria das pessoas entre 5 e 15 anos. Se bem que, se fores inteligente, tentas renegociar de 2 em 2 anos e se calhar consegues baixar o preço. Claro. Mas sim, mas a maior parte das pessoas não faz, é verdade. Acontece muito pouco e isso explica o porquê de tanto a Geico como a Progressive, apesar de já estarem no mercado há 70 anos e serem as mais baratas e as mais eficientes a fazer pricing e tudo mais, ainda têm uma cota de mercado de cerca de 14% de cada. E são a segunda e terceira. Portanto, o que o Buffett diz é que eles vão se tornar daqui a 5 anos nas duas principais, mas ainda não são, isto demora muito tempo porque lá está, o atrito é baixo. Eu até acredito que a Tesla, por exemplo, possa vender os seguros dos próprios carros, porque pode fazer sentido, não é? Claro. E se calhar conseguem vender os seguros dos carros que têm. Daí a fazerem lucro com os seguros que vendem já é outra história.
Mas provavelmente faria mais sentido vender a informação dos carros que têm às seguradoras. Exatamente. Isso parece ser muito mais rentável, para já porque não precisam pôr capital de parte para os seguros que vão vender, não é? E segundo, porque lidar com os reguladores do seguro, não é uma coisa propriamente fácil. Não é? E se tiveres carros vendidos em todo o mundo, vais ter um departamento de seguros a lidar com os reguladores de todo o mundo. Parece um bocadinho... A Geico e o Progressive só têm operações nos Estados Unidos. A linha direta só tem operações em Espanha. Mas também ninguém diz. Agora a Tesla tem, pelos vistos, no Canadá. Peço desculpa, na Califórnia. Tem um A, começa por CIA e eu confundi. Eventualmente pode fazer só nos Estados Unidos. E eu não estou, aliás, eu não estou a defender, só estou aqui a tentar fazer um bocadinho de advogado do diabo, porque era. Fazes muito bem, Podes fazer. Era uma No das outro razões dia. da Cathy Wood para a valorização de 3.000 por ação da Tesla. Um dos fatores era a seguradora. No outro dia, alguém no Twitter veio dizer que achava que a Tesla nos próximos 12 meses ia anunciar uma van, ou deveria anunciar uma van em parceria com não sei o quê, não sei o que mais. E eu tive que ir lá comentar, porque tu não te fica, não consegui, um gajo que se fica. Não consegui ficar-me. Eu disse que achava muito bem que eles o fizessem, mas que primeiro deviam vender no mercado os Cybertrucks que já apresentaram e que não mostraram, os semis, os caminhões que já apresentaram há não sei quantos anos e não há nenhuma à venda, e a Moto e todas as outras coisas que eu já nem me lembro, mas que ele prometeu. É assim, eu não lhe tiro mérito nenhum, porque ele conseguiu coisas incríveis, mas ele prometeu 100 e entregou 2, que são incríveis. Eu ainda estou à espera das 98. Está-se a esquecer do lança-chamas. E portanto, eu acho muito bem que ele apresente o que apresente, não é? Olha, eu estava aqui a ver, peço desculpa de te interromper assim, Diogo. Estava a pensar, o que é que o Buffett disse sobre as companhias aéreas, Gonçalo? Sim, em relação a esse tópico, ele basicamente, eu achei especialmente interessante porque antes disso, só introduzir aqui o tema de o que é o moral hazard, basicamente o risco moral. Isto é um tema muito conhecido em economia. Basicamente é aplicado às empresas aéreas, tu investirias numa empresa aérea e já tomavas em consideração nesse investimento o facto do governo ir-te ajudar. Portanto, imagina, investias em dívida de uma companhia aérea e assumes que aquilo não vai à falência porque o governo vai ajudar e vai dar liquidez suficiente. Portanto, isto cria-se o chamado moral hazard. E o que o Buffett pensou foi ao contrário. Ele basicamente, explicou na Assembleia Geral, foi que se ele mantivesse uma posição grande nestas airlines, era menos provável que o governo as fosse ajudar. E isto é uma inversão do que seria do que a maior parte dos investidores que compraram as airlines. O facto de a Berkshire ser tão sólida que era capaz de jogar contra o seu próprio investimento, neste caso em particular nas airlines. Ele vendeu e com o que é chamado um hindsight bias, fez mal, porque vendeu na altura da pandemia, vendeu as airlines e elas entretanto subiram bastante, mas provavelmente na altura, com os dados que tinha, foi a melhor decisão que ele tomou. Em vez de ser ele a pagar, foram os americanos todos. Exato, em vez de ser o Berkshire a fazer aumentos de capital ou a garantir a dívida, foram eles todos. Mas esse foi um tema bastante recorrente ao longo da Assembleia. Eu acho que muitas das questões sofreram um bocadinho deste bias viu-se que as coisas correram bem melhor do que se esperava na altura. Perguntaram várias vezes porque é que não compraste mais ações próprias, porque é que não investiste mais. Aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido antes, não é? E Berkshire errou do lado da prudência, mas não me parece que tenha sido necessariamente mal. E nada garantia que a Fed, não é, tivesse atuado da maneira que atuou. Certo. Não é? Isso era um risco. Hoje em dia parece... Obviamente, se souberes
que a pessoa controla, e isto depois também dá para passar para o meu tema, a quantidade de dinheiro que existe em circulação e a imprimir 4 ou 5 trilhões, não é, de dólares, se calhar pensavas de uma maneira diferente do que se soubesses que não ia fazer nada. Não é? Portanto, isso era um risco que ninguém sabia se isso ia acontecer ou não ia acontecer. Não é? E tu E não por isso querias é que, estar numa empresa daquelas naquela altura, obviamente. exatamente, e por isso é que o ano passado, ele, quando começa a apresentação dele, fala da Grande Depressão, não é? E fala sobre o tema de, na Grande Depressão, depois de quedas de 30% ou 40%, que era o que já tinha passado, o mercado voltou a cair 30% ou 40% a seguir, não é? Um ano a seguir. E isso aconteceu porque não houve apoios, não é? Não havia Fed na altura sequer, acho eu. Ou pelo menos como existe agora. Sem dúvida. E no tema da inflação, também perguntaram ao Buffett se ele via, e ao Greg, se ele via na parte das empresas operacionais algum sinais inflacionários. Bem, o que ele disse foi que eram muito substanciais, que as empresas da Berkshire estão a subir preços, as pessoas, os fornecedores da Berkshire também estão a subir preços e está tudo a ser aceito. Os costos, ele até disse, os costos estão up todos os dias. Eu também estou a ver isso. Estava a ver no outro dia, por acaso não sei muito bem, estava a ver o Facebook, os gajos a dizer que a maior parte do revenue das vendas subiram por causa de anúncios mais caros. Se bem que eu não entendi muito bem como é que funciona, se é leilão, quanto é que eles conseguem controlar. E eu estava, hoje ou ontem, estava a olhar para uma empresa de plásticos e também estavam a dizer, os transportes estão a aumentar, o outro que obviamente não é notícia nenhuma, as caixas de cartão, os caixotes também estão a aumentar. A Os Madeira, a a Madeira, madeira Força. está a aumentar brutalmente. Portanto, as commodities estão todas aí ao rubro, mas também já estavam, eu acho que já estavam antes, algumas a alertar. Mas sim, eu também estou a ver isso e tenho visto mais gente, como o Diogo agora está a dizer e muito bem, temos visto a madeira no Twitter ao rubro. Um, Portanto, mas já cá não se são. sente tanto na Europa, acho eu. Ou seja, eu acho que a inflação nos Estados Unidos está a ser mais substancial do que cá. Mas isto eu também não sou perito, não? Nem ando aí. Gonçalo, eu ainda gostava de saber também, o gajo comentou, eu não vi a General, como é que se diz? Eu vou A pôr Assembleia Geral. a Assembleia Geral. Yeah. Obrigado, obrigado. Annual Às General vezes Meeting. falham umas palavras. Mas li os resumos e vi um tipo a falar, a comentar que o Warren tinha dito que comprou um cesto de ações americanas de alta qualidade sobre as quais não tinha insight especial. Fazes ideia o que é Não, isto? Alguém faz ideia? não se sabe se são americanas. Não Ele se não, sabe? Eu li não, americanas. Ok. não. Até porque eu ouvi pessoas a dizer que poderá ser a tal história das japonesas, porque ele comprou aquelas 4 empresas japonesas. Mas ninguém sabe quem é que são, quais é que são. Ok, ok, ok. Eu tinha lido americanos e Ah, US Equities, mas então sendo assim, ainda assim era interessante saber se isso vinha discriminado nos queues. Não, se forem americanas, vêm no 13F. Uhum. Isso será para breve. Não sendo, não vem. Será muito mais difícil saber. mas comprou aquelas 4 empresas japonesas, que eu agora não sei os nomes delas, mas elas atuam todas no mesmo setor. E há quem diga que possam ser essas que ele comprou tipo basket. Um Ok. conjunto delas. E que achou, olha, isto é melhor do que terem dinheiro, não é? Já tenho tanto dinheiro acumulado, mais vale estar investido. E eu nunca fui confirmar isso, mas ele tinha pedido dívida a custo zero no Japão, Yeah. provavelmente para comprar essas empresas. Gostava de saber quanto é que ele pediu e quanto é que ele comprou, se fez o match certinho, ou se qual foi a percentagem. Se eu pudesse pedir dinheiro a juros zero, eu se calhar também pensava em pedir. Portanto, se pudesse ainda por cima pedir a 20 anos a custo zero, É espetacular. não é? Mas o float ainda é melhor do que isso, não é? O float da Berkshire, aquilo é juros zero para sempre, enquanto a empresa durar. E um comentário curioso na parte do reinsurance, que também tem a ver um bocadinho com o float, é que o Buffett disse assim com uma completa normalidade que ele disse algo do género: nós estamos dispostos a perder 10 bis num single event.
Não há muitas empresas no mundo que estão dispostas a fazer a reinsurance. E, Manuel, tínhamos falado no outro dia a parte do reinsurance da linha direta, e muito dos reinsurers asseguram os carros, não é? E pagam, imagina, um carro alguém tem um acidente com o carro e tem um custo muito grande com esse acidente. Se for mais do que 1 milhão, a linha direta tem uma seguradora que paga, ou uma resseguradora que paga a partir desse 1 milhão, mas depois deixa de pagar a partir dos 350 milhões. A partir dos 350 milhões, esse risco volta para o segurador. E o Buffett o que está a dizer é que a Berkshire tem uma dimensão tal que não se importa ter single events destes até 10 bis. Desde que paguem por isso. Até houve uma pergunta interessante ao Agid, se ele queria assegurar as primeiras viagens a Marte do Elon Musk. Se ele não se importava de assegurar. Lembras-te da resposta? Foi muito curiosa. Ele disse que não, logo, mas depois disse que... Aliás, depois o Warren é que interrompeu e disse assim: bem, tudo tem um preço e depende se o Elon Musk vai lá dentro do foguetão ou não vai lá dentro. Se ele for lá dentro fica mais barato. Depois o Agito disse outra vez: mas fazendo negócios em que do outro lado esteja o Elon Musk, acho muito difícil que nós algum dia o façamos. E o Elon que me liga a mim, liga ao Agito. Para fazer o contrato. E talvez já aqui terminando o meu tópico, gostei também da parte que eles falaram dos impostos e a forma como o modelo mental do Warren Buffett para os impostos. Ele vê o governo dos Estados Unidos como sendo detentor de uma classe AA. Pronto, a classe AA. Pronto, temos as classes A em bolsa, das ações Berkshire, custam acima de $400 mil. As classes B custam para aí $300. E depois o governo tem a classe AA. Basicamente, tem uma fatia da empresa sem ter pago nada pela empresa e pode decidir quanto da empresa quanto dos resultados é que vão para o governo. É a melhor classe de... Ele fez essa analogia já várias vezes ao longo da carreira. E ele aqui até diz quanto é que estás disponível a pagar por essas ações, que é, se tiveres lucro, tu tens direito a uma parte do lucro, neste momento é 28%, ou não sei quanto é que está agora lá o imposto. Se tiver prejuízo, não tem nada a ver contigo. O teu dinheiro está garantido, não é? Devia estar capitalizada no balanço. Um dia, se calhar, vamos lá chegar. Ainda há um ponto da Assembleia, isto hoje está lento, imaginem quando eu tiver a idade do Warren, que lá está, isto é em terceira mão, que algum deles a comentar, eu acho que era o Charlie, a comentar as SPACs e os brokers sem comissão e onde vemos e onde estamos agora, e acho que esta transcrição é correta. This is about as extreme as we have seen it. Portanto, isto é tão extremo quanto nunca tínhamos visto nada tão extremo nesse aspecto de frenesim de coisas. Algum de vocês prestou atenção a isto? Foi alguma coisa relevante? Ou isto... Acho piada ao que o Warren disse sobre as SPACs. Portanto, nas SPACs normalmente o promotor tem 2 anos para... Aquilo funciona, é que ele entrega um dinheiro ao promotor, depois o promotor tem 2 anos para fazer um negócio, se não conseguir fazer tem que devolver o dinheiro. E o Warren estava a dizer, fez uma analogia e disse assim, se me apontasse uma arma à cabeça, não é? É dizer, tens de comprar uma empresa, não é? Eu arranjo uma empresa para comprar. E é um bocado isso, porque o promotor só ganha alguma coisa se fizer um negócio, senão tem que distribuir. E, portanto, ele vai encontrar um negócio, nem que não seja assim tão bom. E pronto, foi a crítica que ele fez às SPAC. Quantas serão as que... Ora, aí está, eu vou anotar isso. Quantas serão as empresas SPAC que não encontraram empresa para adquirir e que tiveram que dar o dinheirinho de volta? Outra coisa gira também é ver aquelas que encontraram e que os acionistas não aceitaram. Boa, vou escrever essa. Isso é possível? Sim, então a SPAC, basicamente aquilo se não gostares da empresa, podes pedir o dinheiro de volta. E podes pedir, por exemplo, só tu e dão-te a ti o teu e os outros vão a jogo? Sim, pronto, exatamente, pode acontecer isso. Mas o que acontece é que se normalmente houver uma quantidade suficientemente grande a pedir o dinheiro de volta, então o negócio não vai para a frente.
quero meu dinheiro de volta. Havia uma música assim. Outra coisa gira que eu gostei particularmente foi agora, pelo menos na última e nesta, o Warren tem dado uma lição de história. E desta vez a lição de história começou por mostrar as 20 maiores empresas do mundo por market cap. E basicamente são 13 são sediadas nos Estados Unidos e 7 de outros países. E depois mostrou como é que era em 89. Quais eram as 20 maiores. Curiosamente, nessa altura, só 6 eram dos Estados Unidos e 14 eram de outros países. Quase todos dos outros países, quase tudo era do Japão, porque o Japão estava ao rubro na altura. E a pergunta seria: quantas destas empresas, das maiores 20 em 89, estão na lista atual? Quantas? Tentas adivinhar? O Diogo estava ali a fazer o gesto e eu por acaso já vi a lista. Não há nenhuma. Bola. Não há Zero. nenhuma. Exatamente, não há nenhuma. O que é notável, e temos empresas que ainda hoje são bastante conhecidas na lista dos top 20 de 89, como a Exxon, a IBM, a General Electric, a Philip Morris. E pronto, e curiosamente, o Japão saiu totalmente, era o país que dominava em 88, em 89, e saiu totalmente não há nenhuma empresa japonesa no top. Agora temos muito mais dos Estados Unidos e temos algumas chinesas, e o Charlie disse que achava que ainda íamos ter mais chinesas no futuro. Temos uma europeia, que é a Temos. tal maior europeia que nós não nos lembrávamos na semana passada, que é a LVMH, que é Louis Vuitton e Companhia Limitada. E achei interessante isso que estás a dizer sobre o Charlie dizer que achava que ia haver muito mais chinesas. O Warren depois também frisou que se ele tivesse que apostar, haveria muito mais chinesas nos próximos 20 anos lá, mas que achava que as americanas, ia haver mais americanas ainda do que chinesas. Sim, senhor. Nós Sem ficamos dúvida. logo imediatamente biased quando pensamos nisso, pensamos, ei, estas empresas vão ser as maiores empresas daqui para a frente, ou seja, podem crescer mais, porque toda a gente anda atrás do crescimento. Mas eventualmente elas podem diminuir de tamanho e ainda assim trazer muito dinheiro ao acionista se souberem fazer as coisas bem feitas, ir devolvendo dinheiro, ir recomprando ações ou dividendos, whatever. É verdade, isto só olha para a cota, para o market cap. Market cap. Não olha para o retorno. Houve um senhor que eu sigo no Twitter que pegou só nas americanas, que estavam lá em 89, e disse: se tu tivesse um portfólio só destas 13 americanas, não sei quantas é que eram, só das americanas, e As americanas em 89 eram 4. Desculpa, 6. Eram 6. se tivesse um portfólio só com essas 6 e tivesses mantido até hoje, elas durante quase toda a época dos anos continuaram a bater o SP500. Só nos últimos 4 ou 5 anos é que o retorno foi inferior ligeiramente ao SP500. Mas, portanto, tinham sido bons investimentos, há mesmo. Não terias tido retornos incríveis, mas terias batido o SP500. Até há 3 ou 4 anos atrás. O que... E no global terias Não é batido, mau. então? Não, ao contrário. No global, teria feito ligeiramente inferior ao SP500. Ok, Mas ok. se contares 89 até 2015, por exemplo, tinhas batido o SP500. Ok. Mas Sim, nos últimos 4 mesmo anos foram comidos pelo SP500. E mesmo que tivesses mantido nos últimos 4 anos, já estavas a ganhar desde. Quando é que é isso? 89? Desde 89. Portanto, Não, mesmo com a queda. mas era preferível. Elas não caíram. O SP500 é É que uma foi mais rápido. Exatamente. Pronto. Mas ainda assim, mesmo assim, no geral, se calhar estarias ainda a ganhar, ou não, ou foi comido. Ok, está bem. Terias a ganhar bastante, mas estavas a fazer. Sim. Hoje em dia estás a fazer pior que o Está bem, SP500. está bem, está bem. Mas até há 5 anos terias batido o SP500. Uhum. Portanto, não. Agora no Japão a coisa não é igual. Não? Eles sofreram bastante. Um comentário giro é que o número 2, a segunda maior empresa do mundo em termos de capitalização bolsista, é Saudi Aramco. E eu gostei do comentário do Warren, que basicamente disse:
isto é um país que está por venda aqui. Portanto, não é bem... E o free float disto é menos que 10%. Portanto, este aqui é um caso bastante especial. O Estado da Arábia Saudita tem 95% da empresa. E os outros 5% é para o público. Sim, exatamente. Mas ele disse outra coisa também interessante, Warren, que é, ele faz a pergunta, então destas 20 de hoje em dia, quantas é que vão estar cá? E ele disse que não achava que seriam 0. Exatamente, ele disse isso. E a Berkshire provavelmente há de ser uma, não sei. Sim. Quando ele Berkshire está no comentou meio da essa tabela. da Saudi Aramco, o que é que ele queria dizer com isso? A ser um país que está à venda. Não, basicamente aquilo é a economia toda do país. Aquilo Mas não desceu nem bom nem mau, não deu nenhuma abémia, como se costuma dizer. Não achei. É só para dizer que é uma circunstância especial. É como se... Olha, porque isto basicamente são 2 trilhões, não é? E que é network de um país inteiro. E o PIB, se calhar, da Arábia Saudita são 3 ou 4 trilhões. Não sei, não dá para ver. Provavelmente menos. Isto é mesmo, é o stock de PIB, não é? É uma coisa diferente. É mesmo todo o capital que eles têm. Uma coisa que tu geras por ano. O PIB da Arábia Saudita são 800 bilhões, portanto é muito menor do que... Exatamente, claro. E isto ajuda a que esse PIB seja gerado todos os anos. Portanto, isto é mais um ponto de vista de um stock. Ok. Estamos, Gonçalo? Acho que há um último ponto que por acaso até poderia ser giro, depois para a passagem, que é fazem-lhes claramente uma pergunta da Bitcoin. E... Não sei se... Sim. Força, Gonçalo. Não sei se viste isso. Vi, lembro-me. Mas e o Warren tem memória, mas ele disse qualquer coisa do género que não ia responder porque ia fazer cerca de 1000 pessoas infelizes ou chateadas com ele e só ia agradar a 3 pessoas. Ele disse qualquer coisa do género. Eu tenho os números ao lado, mas ele disse qualquer coisa do género. Não ia responder porque basicamente ia chatear muita gente e muito pouca gente ia ficar contente. Portanto, basicamente, não respondendo, respondeu. Sim. Se bem que depois o Charlie veio falar e cascou, como sempre. O Twitter depois caiu logo em cima a dizer o que é que ele sabe. ele disse que a Bitcoin era nem sei, era nojento para a civilização. Não trazia, era disgusting e não trazia nada de bom para a civilização e pronto, e mais umas coisas que há Charlie Munger. Sim, o Charlie é muito menos polido, claro. Grande Diogo, está na tua hora. Está na minha hora. Vamos ao dinheiro. E esta ponta é interessante, apesar das criptomoedas e da Bitcoin terem características depois específicas que não têm a ver com isto. Mas um dos argumentos específicos da Bitcoin ao início, a Bitcoin quando foi criada para meio de pagamento, apesar de hoje em dia os argumentos serem outros, mas inicialmente a ideia era que ele ser um meio de pagamento e inicialmente e ainda hoje o número de Bitcoins é limitado e não vai crescer. E um destes textos que ele escreve vários sobre eles e inclusive escreveu este, é criticar a quantidade de pessoas que acham que os meios de pagamento ou moeda em si, portanto o dinheiro, deveria ser finito ou deveria estar ligado a qualquer coisa física, não é? Como antigamente estava ligado ao ouro e antes disso as chamadas commodity money. E que apesar de ser uma característica da Bitcoin, não é uma característica de todas as criptomoedas e também não é por isso que elas não têm o seu propósito. Mas há muito essa discussão hoje em dia de voltar a um sistema em que o dinheiro não seja o chamado fiat money, que é como nós temos agora. E ele vem argumentar muito a favor daquilo que existe agora. Ele diz que sempre esteve interessado sobre estas coisas todas, estudou muito as commodity monies antigamente e o dinheiro ligado a coisas reais, e disse que o facto de nós termos a capacidade de produzir dinheiro e destruir dinheiro de acordo com as necessidades da economia é uma grande vantagem, não é uma desvantagem. Porque o que acontecia antigamente
E o que acontece quando o dinheiro está preso, não é? A qualquer coisa física, é que em momentos em que há muita atividade económica, não é? Tu não tens capacidade suficiente para entregar o dinheiro necessário para essa produtividade ser feita. E enquanto o que acontece quando tens fiat money é que tu podes produzir o dinheiro à vontade se houver essa necessidade. E o que ele vem dizer mais afincadamente é que o dinheiro não é uma coisa natural, não é uma coisa que tem que estar ligada ao mundo real. O dinheiro na sua essência, são contratos que nós fazemos uns com os outros. Não é? Portanto, sempre que há um novo contrato em que tu dizes assim: olha, eu ah, ahm, digo que vou produzir estas novas coisas, não é? E assino contigo que se tu me deres os recursos para eu poder produzir isto, eu depois dou-te uma parte disso, não é? Sempre que existe este tipo de contratos, não é? Está-se a gerar dinheiro. E, portanto, a capacidade de nós podermos gerar o dinheiro quando é preciso e também do retirar do mercado quando é preciso é uma das grandes vantagens do fiat money. Se nós formos a ver, um dos problemas que se fala agora é haver inflação. Mas a inflação, se não for muito grande, não é? Se não for uma hiperinflação, é algo que até é saudável para uma economia. Uma das coisas que se fala, por exemplo, da Bitcoin ou de um tipo de ativo que esteja sempre a valorizar, não servir como meio de pagamento, é que um tipo de ativo que está sempre a valorizar, porque é finito, é deflacionário, não é? Porque ele está a valorizar em relação ao que existe. Se tu tiveres uma moeda deflacionária, não é? O que acontece é que as pessoas não vão querer investir. Porque se a moeda está a crescer de valor em relação ao que há, eu se ficar quieto com o dinheiro, eu estou a enriquecer. Portanto, quando há deflação, e esse é o problema da deflação, quando há deflação, o dinheiro tem tendência a parar. Porque eu enriqueço sem o pôr a circular e sem risco, não é? E, portanto, o objetivo de haver inflação é de as pessoas quererem fazer alguma coisa ao dinheiro, metê-lo a circular, porque se eu não fizer nada, ele desvaloriza. E, portanto, eu quero que haja inflação porque eu quero obrigar as pessoas a querer fazer alguma coisa com aqueles recursos, com aqueles contratos. E, portanto, a inflação é algo que a nossa sociedade busca, não é? Todos os bancos centrais buscam ter um nível de inflação. Nos últimos anos é o 2%, antigamente era mais, agora não vamos estar aqui a debater fatores, mas a ideia é haver algum nível de inflação. E tu, se tiveres uma moeda que não é expansionária, ou seja, não consegues criá-la quando te apetecer, o que acontece é que tu podes, se ela é finita e se tu estás a gerar mais bens e serviços do que existiam, por tendência ela vai deflacionar. Não é? A não ser que tu geres mais moeda, né? Tu vais ter a mesma quantidade de moeda para mais bens e serviços, portanto a moeda vai valer mais. Portanto, tu deves ser capaz de expandir e contrair a quantidade de dinheiro que existe para as necessidades daquele momento, de maneira a teres alguma inflação. Pronto, e este é o argumento dele, e depois ele sabia que iam cair em cima imensos defensores da Bitcoin, apesar de haver várias fações. Mas se nós olharmos para a Bitcoin ou se nós olharmos para outro tipo de criptomoeda como meio de pagamento e não como um store of value, que é como pode ser outra função, então, como meio de pagamento, aquilo tem que ser inflacionário e não deflacionário. Tu não podes querer comprar um ativo que seja uma moeda de pagamento, porque a ideia é as moedas desvalorizarem. Era este o argumento dele e é este todo o conceito do artigo. Depois, se alguém quiser vir a saber mais disto, porque isto são temas, a macroeconomia e toda esta questão, como é que os bancos centrais funcionam e como é que é produzir dinheiro e retirar dinheiro, são tudo assuntos super complexos. Este senhor tem um blog que se chama Pragmatic Capitalism, onde ele faz a maior descrição do sistema monetário que eu já vi. E além disso tem os tais papers, que são dos papers mais lidos mundialmente sobre um deles chama-se Understanding Money. E acho que está genial, tipo, toda a maneira dele escrever e descrever o sistema e como é que as coisas funcionam, não funcionam. E pronto, e é basicamente isto. Eu vi ainda agora há pouco.
Ias dizer, Gonçalo? Eu ia dizer que gostei bastante desse artigo e reforçava só algumas ideias. Por exemplo, o facto da moeda precisar de ser inflacionária, não é? A principal razão que o Banco Central Europeu tem o target de 2% tem a ver também para permitir que a própria economia se ajuste. Porque, por exemplo, é muito difícil baixar os salários. E em setores em que a produtividade não aumenta, esses setores têm dificuldade em competir, portanto, deviam normalmente baixar os salários. Sendo que há muitas leis que o impedem, haver inflação e pagar o mesmo permite que estas empresas baixem os salários reais e que se consigam, por essa via, se tornar um bocadinho mais competitivas. Este é um dos grandes argumentos contra a moeda euro, porque nós, aqui em Portugal e muitos países do Sul, precisávamos de um bocadinho mais inflação, precisávamos desvalorizar a nossa moeda para nos tornar mais competitivos em relação aos países centrais e do norte. Outro ponto, em relação à moeda fiat versus a uma moeda que esteja indexada a algum ativo, até aos anos 70, os Estados Unidos tinham o dólar, e grande parte do mundo tinham as suas moedas indexadas ao ouro. Não é? E realmente criou-se uma pressão enorme inflacionária, e depois inflacionária quando se fez o depegging. Mas isso foi uma quebra de confiança, não é? Principalmente. Sim, claramente. Se tens a tua moeda indexada ao ouro e de um momento para o outro deixa de ser, cria aquele mindset, esta moeda realmente não vale, agora é que não vale mesmo nada. Antes é uma promessa que valia ouro. Isto porque tu, na realidade, antigamente podias ir a um banco e trocar o teu dinheiro por ouro. Yeah. E por prata também, houve histórias assim. Sim, daí ainda hoje, muitos bancos centrais, incluindo o português, têm reservas de ouro. Sim. E o suíço tem uma obrigação, ou tinha até muito recentemente, não sei se eles chegaram a tirar ou não, mas de acordo com o tamanho da massa monetária que eles tivessem em francos suíços, tinham de ter uma percentagem em ouro físico. Portanto, imagina, cada vez que a moeda valorizava, ou cada vez que imprimiam, tinham de ir comprar ouro para suportar aquela moeda. O Banco Central Suíço, que é uma empresa pública no sentido de estar em bolsa, e que imprime dinheiro, entre aspas, para comprar ações. É uma história engraçada para se estudar e irem ver. Acho que há mais um ou dois, não é? Há também o Banco Central da Bélgica, que também é cotado. Há assim histórias. E, depois, claro, isto... Mas eu acho que, por exemplo, o suíço, eles pagam um dividendo que é fixo e que há muito tempo não sobe, nem desce. E basicamente aquilo é visto como um ativo sem risco, muito, muito, muito longo prazo suíço. Portanto, tens um yield perto de zero para o infinito. Mas é engraçado haver muita gente a defender hoje em dia moedas, o regresso, não é, de uma moeda ligada a alguma coisa finita, não é? Que não seja uma fiat money, quando nós, nos últimos 20 anos, nós temos tido um problema grave não é de deflações, porque nós não temos tido propriamente deflação, mas de inflação zero, e temos lutado por tudo e mais alguma coisa para tentar ter inflação, não é? E isso como? Imprimindo dinheiro, então na Europa, que nunca mais acaba, tendo taxas de juros negativas, não é? Que é outra maneira de dizer assim, vocês, esse dinheiro tem que fazer alguma coisa, vocês não podem ficar com esse dinheiro parado. E haver muita gente que defende uma moeda, porque se não houvesse se não fosse um fiat money, o Banco Central não tinha esta capacidade, não tinha este poder. Não é? E se não tivesse este poder, não, tenho quase a certeza, quer dizer, isto agora há imensos fatores aqui, mas estávamos a viver em grandes deflações, não é? Porque a usar todas as ferramentas que eles têm ao dispor não conseguem pôr inflação. Se nós não tivéssemos uma moeda, uma fiat money, provavelmente estávamos em deflações, não é? Certo. Acho que já tínhamos falado nisto. Há vários fatores aqui em termos de política monetária. Realmente, o que é mais badalado nos dias de hoje é o facto dos bancos centrais estarem a imprimir dinheiro. Mas isso não é a única forma de aumentar a massa monetária do sistema. Outra forma seria reduzir os rastros de capital dos bancos
que os permitia alavancar muito mais e colocar. E estas políticas em relação aos bancos e aos seus requisitos de capital têm sido altamente deflacionárias. Pois, porque isso tem sido mais controlado, não é? Tem sido muito mais controlado. Os requisitos capitais, o chamado Core Tier 1 dos bancos europeus, passou de 6 há 10 anos atrás, e agora a maior parte dos bancos tem 12, 11, 12, 13. É engraçado que falas nisso, porque das poucas coisas que eu li sobre este senhor que escreveu este blog, ele fala exatamente sobre isso. E sobre haver essas relações aos bancos, e que na verdade os bancos não deviam usar isso para emprestar mais ou menos, não é? Portanto, ele está a falar das reservas dos bancos e o facto de por cada euro de depósito, não é? Tu poderias emprestar até, criar, não é? Dinheiro, entre aspas, emprestar 10 euros por cada euro de depósito. Tinhas um rácio de 10 vezes. E ele diz que isso na verdade não é assim, não é esses rácios, porque os bancos servem, ou deveriam, não é, só emprestar, independentemente de rácios, entre aspas. Eu percebo que os rácios sejam para proteger. Os bancos deviam emprestar sempre que houvesse pessoas ou empresas credíveis para emprestar esse dinheiro. E esse deve ser o fator número 1, porque se houver pessoas ou empresas que vão gerar valor com aquele dinheiro, deves sempre emprestar aquele dinheiro, num mundo económico perfeito, não é? E se essas pessoas não são credíveis, ou seja, não vão gerar valor, não deve haver empréstimo, independentemente dos rácios, não é? Mas o que os rácios aqui fazem é que, porque o efeito de tu receberes um depósito e depois emprestares cria um efeito multiplicador. Se não tivesses rácios nenhumas ou restrições nenhumas, podias perder o controle, porque o efeito multiplicador tenderia para o infinito. Porque uma pessoa pega o dinheiro emprestado, que deposita, depois cria um novo empréstimo, cria um depósito, cria um empréstimo, um depósito, e se criares aqui uma reserva, o banco só pode emprestar parte do novo depósito, que depois só pode emprestar parte do novo depósito e pronto. Mas isso só abranda, não é? E abranda o efeito multiplicador. Se fosse zero, os bancos centrais podiam perder o controle da massa monetária. E as pessoas dizem que o fiat money não está indexado a nada, mas na verdade isso não é bem verdade. Porque apesar de haver flexibilidade, é suposto o dinheiro estar indexado à quantidade de bens e serviços que são produzidos. E eu sei que isto não dá para quantificar, é difícil de quantificar, mas a ideia é, se tu queres ter inflação a 2%, quer dizer que tu na verdade queres produzir ligeiramente mais dinheiro do que a quantidade de bens e serviços que são produzidos. Mas se tu produzires 10% de bens e serviços, então tu queres produzir 12% de dinheiro, né? Que é para cobrir os novos serviços e mais um bocadinho para continuar a haver inflação. Na verdade, a ideia é o dinheiro estar indexado a alguma coisa. Não é algo físico, não é uma barra de ouro. É a quantidade de bens e serviços que existem. E isso é algo abstrato, não é? Isso depende. A história é que tu não consegues, lá está, tu não sabes isso em tempo real e não é? Tu agora estás a imprimir dinheiro, não sabes quais vão ser os efeitos amanhã, ou daqui a 2 anos, ou daqui a 1 ano, e depois se há inflação a mais, tu vais fazer o contrário, vais aumentar as taxas de juros para diminuir. Portanto, isto é sempre um jogo do gato e do rato e não tens sempre... Mas é um jogo que só é possível sendo fiat money, porque se tu não tivesses... Ele depois também diz outro exemplo nesse caso, que é, imagina que não há. Imagina que todo o dinheiro que há em circulação é este. E, portanto, não tens Banco Central para controlar a moeda. Tu numa fase como estavas agora, por exemplo, tu estavas dependente de pessoas ricas de fazerem empréstimos. Ou de pessoas que já tivessem... Esse dinheiro tinha que estar nas mãos de alguém. Estavas dependente que essas pessoas quisessem, ou empresas quisessem fazer alguma coisa com ele. Porque se elas não quiserem, e normalmente o que acontece é que numa época destas não querem, não é? Porque está tudo com medo. Então como é que tu metes isto a mexer? Enquanto ali não, é assim, se vocês todos não quiserem pôr o vosso dinheiro a render, eu meto dinheiro na economia, que é para ele girar, para ele estimular. Uhum. E é esse o argumento, não é? Se não tiveres essa elasticidade do dinheiro, tens depressões graves, não é? Quando há algum problema grave, como houve na Grande Depressão, demora muito tempo, porque ninguém quer fazer nada, não é? Ninguém quer mexer o dinheiro porque está tudo com medo, e também não há uma entidade para poder obrigar as pessoas a mexer o dinheiro ou estimular essa economia. No outro dia comentavas aqui que a inflação é o fruto de dois fatores, que é a quantidade de dinheiro e a velocidade do dinheiro, e ainda hoje, por coincidência, vi um tipo no Twitter a dizer que, e com um post da Fred, a Fred é se não estou enganado, é o Fed de St. Louis, é um site porreiro para tudo o que é economia e macroeconomia, tem uma quantidade de estatísticas enormes.
e da velocidade do dinheiro no Q1 voltou a descer para o mesmo do ano passado também do Q1, se não estou em erro, do Q2 quando estava isto tudo em mínimos, voltou a descer mesmo com isto de imprimir dinheiro a rodos e mesmo que o Warren Buffett e algumas empresas estejam a ver a inflação aparecer, também ninguém tem a certeza que cá vai ficar e que não é só uma coisa muito temporária, mas pelo menos, e aqui de acordo com este site, depois eu posso te mandar isto, voltou a descer. Voltou a descer e Mas, a mas tendência é desde o que é que desceu? 1980 e tal. A velocidade de Velocidade, mas troca do sim, dinheiro. ok. A velocidade é um dos fatores que pode fazer a inflação, não é? Os outros dois, há três fatores. É a massa monetária, a velocidade em que se troca os bens e serviços e os bens e serviços que existem. Portanto, há estes três fatores. Meus senhores, Ah, chegamos ao fim. Diogo, ainda queres comentar? não. É Não? isso, é isso. Chegamos ao fim. Para quem nós não comentámos, ou normalmente eu comento, depois vocês também vão comentando algumas coisas aqui do canal do YouTube, comentar os comentários do YouTube. Eu estive fora, portanto não tive a oportunidade, portanto não se vão embora, voltem para nós, porque o nosso último episódio já teve menos views e eu tenho receio que isto seja porque eu me ando a descuidar e não há um engagement, por isso toda a gente. Eu demoro, mas vou sempre, tento sempre responder a todos os comentários. Alguns são destinados exclusivamente aqui aos meus colegas Diogo e Gonçalo, e eles volta e meia vão lá dar um ar da sua graça. Portanto, da próxima vez, nesta semana até à próxima, já irei dar conta do recado e responder a todos os vossos comentários. Meus Também, senhores, também aconteceu esta semana, teres posto o episódio no dia da Assembleia Geral da Berkshire. E se foi por isso que os nossos ouvintes não tiveram tempo de nos ver, acho que perfeitamente. Nesse agora. dia em especial havia muito melhor para fazer. Se quiserem partilhar-nos, partilhem, mandem ao vosso tio, à vossa tia, ao vosso irmão, aos vossos amigos. Nós estamos aqui. Adeus.